Olá, gente boa! Eu e o Ernesto queremos anunciar... Atenção! Vai! Hoje temos de volta... Gente, a voz dele. A voz do cara. Agora também queremos uma salva de palmas para a Luna. Quase veio. Preste esse microfone aí, que eu não sei entrevistar sem outro microfone, entendeu? Vamos ficar com duplicidade de uma de coisa. vozes. Como é que nós estamos, vovó? Nós estamos muito bem, graças a Deus. Agora a gente está arrumando rotina, então tá ficando tudo maravilhoso. Tá ficando bom Você demais. sabia que você deixou todo mundo assim, né, na grande expectativa da sua volta, que você sabe que você é muito querida e amada aqui, né? Não, vocês iam todas morrer de coração hoje, né? Porque eu vinha com elas duas. Ah, olha só! Aí eu tive assim, fiquei pensando, não, tem muito mosquito ainda, melhor dar um tempinho. Ó, má vontade da banca. Má vontade de não trazer aluna por causa dos 500 milhões de 500 mosquitos. milhões de mosquitos, numa terra onde só tem dengue, né? Não, uma bobagem, uma coisa assim, bobagem. Né? E aí, como é que você está se sentindo? A implicância é um bom tema, sabia? É, porque todos nós possuímos dentro da gente, assim, aquela... Parece que é um caroço de implicância. Você já sentiu dentro de você esse caroço de implicância? Que fica... É um negócio que vai nos ensinamentos de Jesus, vai na sua boa vontade, no seu bom humor, vai no profundo do seu coração. Quando chega lá tem aquele caroços. Aquele caroços que não dissolve, que é de implicância o nome dele. A gente podia falar um pouco sobre isso, bom, né? É bom, né? Agora eu posso passar de volta esse microfone aqui, ridículo, que eu tô com dois, né? Mas tudo foi para entrevistar. Não, eu queria até perguntar para todas as entrevistadoras se elas não sentem que estão perguntando duas vezes mais quando elas estão com o microfone na mão. É ou não é? Mais ou menos. Pois é, então vamos embora. E aí, Danico? E aí, tudo bem? Como é que é que você tá róseo assim? Você tá todo róseo hoje, olha, focaliza ali o menino. Ó, tá rosa. O menino tá casa rosa. Olha isso. É normal, qual o problema? Tá com a cara rosa, blusa rosa, só rosa. Aí ele vai rindo, ele vai ficando mais rosinha lá. É, mais rosinha. Onde é que você arrumou esse róseo? Como assim? Esse rosáceo, foi aonde? A Eva também voltou rósea. Voltou, a gente foi para uma chácara no Lago Oeste, lá com piscina, e aí 30 minutos de sol fez isso no meu rosto. Ah, 30 já minutos. Tô até descascando. Olha, então a gente já sabe a receita. Se você não quiser ficar nem vermelho nem moreno, é só ficar 30 minutos assim que fica rosa. Eu acho que ele pegou tipo um mormaço, né? É? Ele ficou assim. Não, foi sol mesmo. Foi sol mesmo. E eu fiquei ardendo, foi horrível, na verdade. Pô, você sabe também que eu tenho que anunciar que meu filhinho pequenininho, né? Acordou mal hoje, acordou com embrulho. Tá todo mal, tadinho. Tá aí porque ele não nos quis deixar, sabe? E você, Cá, como é que tá? Tudo bem? Tudo joia. Bom? Tá joia? A saudade de vocês, a gente não se encontrou ontem, né? Pois é. Mas estamos aqui de volta. Tem gente faltando aí, a igreja. Você nem onde que tá gente que falta a igreja. Pessoas. Isso é feio, sabia? É feio faltar a igreja e faltar bem no dia da Páscoa. Não, e outra, as pessoas anotaram o duplo. Ó, o Papa tirou purgatório, mas eu não tirei, não. Que absurdo. Olha só, mas eu tava na minha Páscoa com esse Ai, olha isso! Não tinha como. Gente, coelho não. Aqui, ó. Aí, que ó, por favor, atenção. Attention, please. Não, assim não tá dando pra aparecer. A menina é a coisinha mais tchuca do mundo. Luna, para todos, para o mundo.
Atenção, Ai, tem um como? negócio, tem uma parada em cima da o brilho Luna. Sai das fora. luzes todas. É, Não sei qual o a brilho melhor das posição. luzes todas é ótimo. É isso aí, Luna. Nós te abençoamos com o brilho das luzes todas. Amém. Agora nós vamos marcar o chá de, porque não deu tempo de fazer nada, sabe? Mas eu tô querendo uma. Agora essa, vai. Essa é linda. Essa vai. Atenção. Será que pega? Olha, Luna, por favor. Atenção. Ixi. Olha, se fosse um paranormal qualquer, já ia dizer que tinha um OVNI aqui, ó, sei lá como é que é o nome da parada. Olha que coisa estranha, esta sombra perto da garota. Sai! Delícia. Olha, não é linda? Então, como a gente tá falando, a gente vai marcar o chá de fralda da Luna. Sim. Antes Por que tarde. não? Do que mais tarde. É o Agora, nosso então, se ela lema. precisa, né, de fralda mais do que antes, enquanto estava Então, na barriga, melhor. Então o negócio é o seguinte, olha que organização, o negócio é o seguinte, se você aqui é a nossa amiguinha da Luna, ama a Luísa, ama a Luna e a Cacau, você já está convidada para o nosso chá de fralda, viu? Datas e Você que é de confirmações, Brasília, tudo. não venha de Amsterdã para Viu, Marina? Você Marina? também é convidada, viu? Mentirinha. Aqui nós não aceitamos? Com A certeza. festa é dela, mas eu que convido, entendeu? A festa é nossa. É nossa, a festa é nossa. Não tinha um negócio assim? Tinha. Pois é. Sua, Chega! já Vamos festa organizar nossa. esse debate aqui, por favor. Tá vendo? A Mike Coisa. da Cacau. Olha só, É, não posso fazer nada. Se é, ela chegar, a gente já começa. já traz Eu nem essa vou contar que a alegria. Caris, né, fica me ligando e me pedindo pra voltar. Pô, cara, Você Eu não sou netinho. mesmo sem você. Morre de saudade. Nem, é nem queria verdade, contar isso, né? né? Que a pessoa tá sentindo a minha falta mais que todos. Ah, mas olha. Poxa vida. Mas dá um depoimento aí pra gente, Claudinha. De Qual é como o, tem sido. assim, num sentimento que você diria sobre o fato de ser avó? Assim, pra mim eu tô vendo a Luísa de novo, né? Porque a Luna é muito parecida em muitos aspectos. Mas assim, eu sou uma pessoa atípica, não sou a melhor pessoa para dizer isso. Porque todo mundo fala assim, ser vó é mãe 2 vezes. Eu não sou mãe 2 vezes, hein? Mas eu acho ótimo esse depoimento Quem é esclarecedor mãe de é a Cláudia. menina. Eu continuo sendo a avó e quero continuar sendo a avó. Eu acho Aquela que vai ótimo. lá, perturba, atrapalha, brinca, ri, cutuca. Isso é uma maravilha. Tá? E tem Não, e olha, os quando meus se, ela- horários, se minhas fosse coisas. qualquer um dizendo isso, você está esnobando, mas que nada, ela vai lá. A Eu Cláudia faço. é exatamente como ela está falando. Até faço, vou lá de noite porque me preocupo, quero saber às vezes porque a Luísa está passando por uma situaçãozinha mais complicada, né? Tá com uma dorzinha ou outra. Mas normalmente a Luna hoje tem 20. Não, a Luna tá com 26 dias hoje. Velhíssima. Já E- tem que começar a cuidar. Nesse tempo que ela tá, Que horror. pouquíssimas vezes assim eu precisei intervir. A Luísa praticamente não deixa, ela é mãezona, já toma conta de toda a situação. Luísa, eu tô ouvindo cada coisa tão fantástica E é de muito você, bom. que olha, Eu durmo, as pessoas falam assim, você não dorme não, você levanta, fica lá, vai lá tomar conta não dela. preciso. De jeito nenhum. Olha eu que durmo a minha maravilha. noite inteira e ela Maravilha. passa a noite cuidando da filhota dela. Que maravilha, que E coisa tem sido linda. assim, graças a Deus, tá tudo. Hoje mesmo ela tomou o primeiro banho de chuveiro. É. Aí ela me manda mensagem, mãe. Não, fala assim, vovó, tomei o meu primeiro banho de chuveiro. Aí eu fico toda feliz, mostro pra todo Babona. mundo. Babo tudo, mas babo como vó, nada de. Babo como Essa vó. coisa do mãe 2 vezes eu até entendo em alguns casos as pessoas dizerem. Mas ainda tem uma diferença que eu acho que deve ser muito grande. Ser vó de filho nascido de filha deve ser diferente de vó de filho nascido de filho. Porque você saber que tua filha pariu, teve, aquela coisa da barriga, do acompanhamento, parece que é diferente. A liga é maior do que quando é o filho que foi lá e botou Não semente. tem É importância. sério. Quando a mulher do Daniel ficar grávida, eu vou botar uma barriga falsa nele. E fazer ele ficar E grávido. acompanhar tudo. Vou isso. fazer ele vomitar que nem ele vomitou hoje, que tá passando mal. Ó, e vou curtir do meu jeito. Mas você sabe que eu acho que você tem razão? Eu acho que toda mulher sente um pouco isso, mas porque ela é por causa da falta de intimidade com a nora. Talvez. Sabia? Essa coisa de Acho ser que é isso. da filha é uma coisa assim muito mais forte. É uma coisa Porque mais. você é toda mãe se poderosa. sente no direito de meter, O bebê, de né? se meter, É. quando
o filho é da filha. Agora, quando é a nora, já parece que ela tem que pedir licença. E a avó detesta pedir licença. Mas não dá uma separaçãozinha. Não parece precisa que dá uma coisa assim ser assim. Tem uma diferença. Eu, como tenho dois homens tem. e uma mulher só, que já disse que não quer ter filho, Você vai ter que se eu vou ter que dar um jeito nisso. Vou ter que Não tem discordar. problema. No dia, Já que, tô no dia que a discordando, Bruna vier tá? a ter, aí a gente conversa de novo, né? De repente, pode Pois ser. é, e o caroço da implicância, como é que vai? Eu quero caroço da que você que está aí assistindo a gente hoje, nesse 1º de abril, me desminta. Se você não tem um carocinho de implicância. E eu quero que você diga pra gente quando é que esse carocinho de implicância é atiçado. Porque esse caroço de implicância pode ser desativado. Ele não precisa mesmo que você chegue lá nele. Entendeu? Porque Provérbios diz assim: se procederes, Provérbios 30, verso 32 diz assim: se procederes insensatamente em te exaltares, olha como que é interessante. Se procederes insensatamente ao te exaltares. Quer dizer que exaltar já é uma coisa absolutamente insensata. Você sair da sua vibe, que teria que ser uma vibe de paz. Então essa exaltação, essa exalta samba, já está fora do contexto. Se procedestes insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na tua boca, como se dissesse. Se repreenda. Dê um jeito. Saiba que foi insensatamente, que você se exaltou insensatamente. Por quê? Porque o bater o leite produz manteiga. É certo como? Bater o leite vai produzir manteiga. E se eu torcer o nariz da Cacau até não poder mais aqui, Além de eu gritar muito. vai sair sangue. Vai sair sangue. Assim como, e eu adoro essa palavra, o assolar da ira. Sabe o que parece o assolar? É assim, ó. Vamos ver se ela aguenta. Não aguento. Sabe, você fica assim, ó. Então, esse caroço que tem aqui dentro de implicância faz com que você, de repente, quando chega no caroço, você vai aguentando, vai aguentando. Aí o cara diz uma, diz duas, e diz três, diz quatro. Aí as cascas vão saindo ali todas, né? Que cobrem um caroço. De repente você se depara com um caroço de implicância. Então você se exalta insensatamente. Ou você começa a maquinar o mal. Isso produz uma coisa certa. Então você, eu vou lançar sorte, pode ser que ele entenda dessa vez. Pode ser que se eu disser assim, com veemência a minha verdade, pode ser que agora eu sacudo a pessoa e a pessoa entenda. Não. O assolar da ira produz contenda. Contenda é toda sorte de divisão, de separação, de brigalhada, de disputa. E a contenda, ela não se resolve. Você contende e vai para casa com a duplicação daquelas suas mágoas, dos males e daquelas coisas todas. Quer dizer, a inimizade é uma coisa que ela é também multiplicada por essa presença desse caroço de implicância. E a gente sabe que o caroço de implicância, ele inflama com determinadas pessoas mais do que com outras. Então eu queria que você dissesse para a gente também, quais são essas pessoas que você já detectou que têm o poder de inflamar esse teu caroço? Ou quais são as situações? Porque o Senhor veio para neutralizar isso mesmo. O que fala lá? Qual é o fruto do Espírito? Senão o domínio próprio. Domínio próprio do quê? Dos caroços, manezinho. É disso aí, porque ele vai estar falando do quê? Vai estar falando de uma grande coisa? Não, o Senhor está falando desse trato nosso no dia a dia, né? Da lida da gente.
Porque nós vamos encontrar resistência, nós vamos encontrar contrariedade, nós vamos encontrar pensamentos diferentes, nós vamos encontrar um monte de coisa. Quer dizer, está aqui, está em mim esse controlar ou não controlar, esse deixar ou não deixar, né? Esse... Você quer falar, Karine? Eu estou pensando numa situação em particular que eu tinha esse caroço mesmo. E a gente, é incrível como você começa a justificar a sua implicância o com caroço. a pessoa. Mas é porque ele faz isso, é porque ele faz aquilo. E não, olha o que a pessoa fez. E eu lembro dessa falando, Karine, para de implicar com a pessoa. Mas como que eu paro de implicar? Porque eu tenho... O que suscita isso? Você perguntou, né? Como que eu paro de implicar é ótimo. Se ela não deixa de ela ser não deixa a de ser chata que ela é. que ela é. Mas assim, o que suscita em mim essa implicância, se eu vir alguma pessoa subestimando ou humilhando pessoas que eu ame, isso pra mim é assim, é meio que Mas isso não botão vale. dá o start. Não, olha só. O negócio é o seguinte. Eu tô toda felizinha com a presença da Cacau. Então hoje eu vou me soltar. Não vale, Karine. Isso não vale. Vale. Não vale. Sabe por que Fala outra pior. Fala outra pior. Fala outra pior. Porque aí o que aconteceu nessa situação específica? Porque eu via que a pessoa fazia isso mesmo, que eu e outros estavam enxergando, eu me achava no direito de tudo que vinha dessa pessoa, eu implicava mas eu não com ela. acho que você tentando desfazer uma situação ruim para uma determinada pessoa que você está sofrendo. Mas a pessoa não estava sofrendo, não. Tava adorando. Ela que estava vendo. A outra. A única que estava sendo atingida era eu. Então a coisa da defensoria pública, aquilo vinha de você mesmo, da sua própria implicância, porque ninguém, na verdade, não estava precisando disso. Então tá válido. Entendeu? E aí eu ficava ruminando aquela coisa. Eu não podia falar. Chegou um ponto que eu não podia falar na pessoa sem vir aquela coisa assim, agitado de neném, sabe? Aquele azedo na boca, desse falou, Karine, se controla, porque agora o problema que era dele passou Não, pra é você. seu, é claro que é sempre Entendeu? seu. Então, e foi uma atitude, porque não é fácil. Até hoje, se eu deparo com essa pessoa, vira e mexe, me dá uma irritância. Mas agora quando a gente detecta o caroço da implicância com determinadas pessoas, aí você tem que zoar do caroço. Entendeu? O caroço não permanece se você zoa do próprio caroço. Porque caroços de implicância tem que ser zoados. Foi isso que o 10 me ajudou a fazer, porque o 10 dá risada com tudo. Ele é ótimo. Tragédia, com tudo. Tragédia dos outros. Da sua própria tragédia, olha por esse lado. E então ele me ajudou a enxergar, a fazer graça da coisa. E você, querida? Qual é o seu caroço? Diz aí pra gente. Um caroço, mas esse caroço quase me encaroçou. É? Não, olha, o que eu tô falando é o seguinte, Foi difícil. Tem caroços, assim, que são ó concurso, né? Mas, não estou dizendo relacionado especificamente a uma pessoa só, não. Nós temos em nós essa coisa da implicância. Porque se essa pessoa for mandada para o Japão, para a China ou para a Etiópia, a gente vai eleger um outro caroço. Porque a gente não consegue ficar sem. Então, me conta aí sua história do caroço. Foi parecidíssimo com a da Karine. É? Se não fosse ele me ajudar e eu determinar que eu estava aumentando esse caroço em mim, eu tinha que neutralizar ele em mim, foi muito difícil. A gente está alimentando. A gente quer ser muito, ter aquela índole de justiceira, sabe? E você vai vendo aquilo. Há muito tempo o pastor Caio falou sobre isso, sobre a gente estar. Mas ele rouba, ele passa a perna no outro, ele é isso, ele é aquilo, eu estou aqui sendo isso. Você está com inveja daquela pessoa. Você está querendo. É a mesma coisa. Gente, eu estou querendo, parece que ser igual a essa pessoa. E nunca na minha vida, eu tinha 33 anos na época, nunca havia acontecido isso na minha vida. Então foi um choque. Sabe, porque eu sou muito pateta. Na briga eu apanho mesmo. Toda vida, desde criança, apanho mesmo. Eu sou pateta. Eu tenho muita dificuldade de me defender. Mesmo essa natureza forte que eu tenho, tal. Mas em relação a mim, eu sou patética. Patética. Aí fico diante daquilo, eu fico pateta.
Foi muito difícil, Adriana. Mas você superou? Superei, mas depois em meio a isso eu descobri que eu também Superei, mas não posso ver a pessoa, né? Olha, agora, pouco tempo, de uns 5 anos pra cá, que melhorou muito. Mas olha, foi meio longo. É porque essas coisas resistem. Nossa, é muito. Ainda mais quando. Resistem? Não sei se para você, Karine, foi a primeira vez, mas em mim foi a primeira. Não, depois disso aconteceu um monte. Mas eu. Não gente, choquei a gente igual tem essa. vários carocinhos, porque ele dá uma inflamaçãozinha e começa a nascer. Eles vão Naquela se circunstância, naquela situação. Você tem alguma coisa de caroço aí para contar pra gente? ela tem. Não, de caroço. Eu acho que eu sou caroço para muita gente. Não tô falando brincando, isso. Eu não sei, assim, eu tô pensando aqui, mas tem vários. Da mesma forma como a Caris colocou, tem pessoas que eu não posso olhar, que eu já sei que surge dentro de mim alguma coisa que já é uma implicância natural de algo que já nem existiu em algum tempo. Eu quis tomar defesa de alguma coisa que às vezes também uma pessoa que não estava nem um pouco preocupada, mas eu me sinto indignada, aí aquilo vai, e assim, como você falou, vai surgindo outros, vão surgindo, né, outros, e você vai tentando olhar para isso dessa forma. Cara, isso é só uma implicância sua. Para de ficar implicando, porque aquele ser é aquele ser. É aquele ser. Não vai mudar o fato de ser aquele ser, começa a enxergar ele, aí eu já tento caminhar por um outro lado. E aí tem que ser em tudo, porque eu arrumo caroço até dirigindo. Tenho implicância com gente que faz caroço bobajada. E aí quando eu olho eu falo, caraca, hoje sou eu a que está preparando a própria bobajada para alguém. Né? Mas se deixar, isso vai transformando você e você vai virando esse ser ranzinza, parece, né? Chato, enjoadinho. Tá sempre implicante o tempo inteiro. Nossa, a Luísa tem horas que ela olha pra mim e fala assim, nossa, mãe, de novo, tipo, não vai mudar não, você? Aí eu paro pra pensar que realmente sou eu que tô de implicância com uma bobagem, com uma besteira que não tem mais nada a ver. Eu aqui, que estou aqui, que conheço elas, eu ainda estou achando esse carocinho delas paupérrimo, entendeu? Porque ainda é o caroço de tentar fazer a justiça, ainda é o caroço de defender alguém. Eu estou falando também daquele caroço por nada. Sabe, quando nem a sua razão pode te defender, aquele caroço de você olhar assim, implicar mesmo. Não gosto do jeito dela. Não gosto do jeito que ela fala, não gosto do jeito que ela coisa. Se você cisma com a pessoa, você cisma que ela é metida, você cisma que você sabe quem ela é por dentro, isso é terrível. E isso Jesus não gosta, não. Eu adoro. Jesus não gosta, não, quando a gente pensa que sabe quem são os outros por dentro. A gente só vê a aparência, né? A gente mal sabe como é que a gente também, às vezes. Agora, eu não sei se é por causa da rosácea que deu, ou do enjoo, mas eu gostaria de saber do nosso Danico Podmico, o que ele acha sobre esse caroço e no ar, para você, exclusivo, mas tudo que ele falar é 1º de abril, tá? Que caroço que você vê na sua própria mãe? Nossa. Aguarde. Não vai ser a resposta, não vai ser neste cabelo. Mentirinha. Aí, Ceci. Pode falar. Não, qual é o caroço aí? Fala a respeito. Então, para não ser caroço, eu acho melhor te falar em particular. Mas... Olha, eu tentei, viu? Eu tentei. Mas eu acho que o que é caroço mesmo, assim, de verdade, é um pouco mais complicado da gente falar. É um pouco mais complicado da gente até notar. Porque às vezes a coisa que realmente é um caroço, que faz a gente explodir, faz a gente não aguentar aquilo, surge de repente. Você está numa conversa e de repente aquilo te alfineta de uma forma que realmente você esquece. Mas isso com qualquer pessoa, qualquer interlocutor pode gerar isso em você? Porque dependendo do... Não estou falando da pessoa em si. Não estou falando da pessoa. Tem o poder de gerar caroço. Não estou falando da pessoa, estou falando de algo que surge no momento, em um momento, independentemente de quem seja. Sei. Não uma pessoa específica. Às vezes algumas pessoas são caroço mesmo e vivem para ser caroço na vida dos outros. Mas eu estou falando que em mim, os caroços, porque o plural é metafônico no caso. Ok, obrigado. Eu vi.
Eu senti Porque os na caroços, hora que o plural é metafônico. Os caroços Isso em é um mim... caroço, sabia? Quando a pessoa fala que o plural é metafônico, pensa. Porque os caroços em mim, eles realmente Exemplo surgem na de hora. repente. Eu explodo com coisas que eu não estou esperando. Sei. É uma coisa que surge de repente, que minha cabeça viaja, começa a traçar um monte de lógicas, até perceber que aquilo ali que aconteceu é uma coisa que não poderia ter acontecido de jeito nenhum. E aí eu explodo. Então, às vezes, é um caroço que eu guardo dentro de mim. Mas Que me Sei. faz explodir. É uma fórmula que eu tenho dentro de mim de não aceitar certas coisas. Então, geralmente, é isso que faz a gente achar que os outros são caroços. Porque eles podem viver a vida deles inteira sendo caroços e a gente nunca ligar. Porque a gente não tem essa fórmula dentro da gente. É Né? por isso que eu Quando tô ele falando toca qual é no o seu ponto, caroço. Porque o seu Então, caroço é que pode meu caroço inflamar. é realmente ter essa fórmula. E eu não consigo te falar especificamente qual é o caroço, um caroço. Porque eu realmente não vejo agora, não consigo pensar num específico. Porque eu realmente eu posso me desligar de muita coisa muito fácil, sabe? Muita coisa que realmente me irritaria normalmente, eu desligo. Eu realmente passo por cima. Agora, tem momentos que a minha cabeça não consegue todo mundo sair tem dessa esses fórmula. momentos, né? Então, o meu caroço, no caso, sou eu mesmo. Sem Não, mas é Sendo o que bem eu tô te direto, falando. sem- Tudo sem bem. hipocrisia. Eu tô falando, eu acho que você não entendeu, que os caroços, plural metaforicamente, os caroços são nossos, não são dos outros. Sim. Eu não tô falando do caroço dos Não, outros. exatamente. O fulano quer ser um caroço para não sei quem. Eu sei. Você quer uma coisa mais Não, o específica, mais carocinho objetiva. que eu tô falando O que eu te dei. é aquele capetinha da implicância. Não, eu Sabe sei. Que faz você... Eu sei, mas pode ter qualquer um desses capeta. O que me irrita mesmo é. saber que ele tem isso. Exatamente, é saber que eu trabalho essa fórmula em mim sem passar por uma Sei, opção mas esse momentânea ali. carocinho- Só depois que eu trabalho e vejo, aí melhora um pouco. Entendeu? Porque na hora mesmo, às vezes eu não consigo não pensar naquilo. Eu não consigo não ter aquele viés, Sei. entendeu? De pensamento. Eu penso aquilo naquele momento. Então, pra mim é muito difícil. Eu fico irritado com isso. Uhum. Esse é o meu caroço. Certo. Tem alguém falando alguma coisa aí? Tem. Antes de você dizer, deixa eu só explicar para vocês o seguinte, que talvez até aqui os meus amiguinhos não estejam entendendo direito a que caroço eu estou me referindo. Eu estou me referindo a um carocinho. Ele é assim, ele pode ser assim, ainda menor do que um grão de mostarda. Porque um pouquinho de fermento leveda a massa inteira. Então é um carocinho assim, pequenininho, que quando você vê determinadas pessoas, você tem vontade de implicar com elas. Não é que você se sinta provocado. Até agora eu vi respostas, desculpinha, de gente que se sente com vontade de defender os outros porque aquilo tocou numa parte que lhe... Não é nada disso. É o seu carocinho, é aquela coisinha que você tem, que você não controla, e você está morrendo de vontade de falar... Karine, sabe, que é só... Eu conheço essa voz. Isso é 1º de abril? Que inflama. Para quem tem diverticulite? Que programa mais doido esse, gente? Já dá pra... Paranormalidade? É. O que é isso? É 1º de abril? Dar um beijo na nova vovó. Ê! Ah, não vai aparecer. Por que não vai aparecer 1º de abril? Quem quiser ver minha Olha a mão, olha a mão. Olha a mão vermelha ali, olha. Olha ali. Deus te abençoe. Olha, quem será? Quem será? Isso é 1º de abril. Obrigada, querida. Tá? Não se vá. Não. Amor é meu. Vou. Caroço. Ai, socorro. Ah, que maravilha. Pronto. Tchau. Mas que aparição maviosa, gente, isso foi tudo de bom. Eu queria citar uma coisa que eu lembrei Que aqui, deu que nó eu já nas vi nas tripas, pessoas sou enquanto presa. você tenta que... O que aconteceu? Vai, pode falar.
Eu não sei se isso seria o exemplo, vou falar de uma situação que eu vi, não partiu de mim, para até mesmo saber se isso é, e eu poder verificar em mim se eu tenho esse tipo de implicância. Mas de verificar que pessoas, por exemplo, por determinadas situações de implicância, começam a criar caso, provocar aquela pessoa ou trazer situações para aquela pessoa só por implicância. Tipo, eu tenho... Tá chegando lá, eles estão chegando numa eu tenho que te compreensão da oferecer, dentro de um trabalho, um cargo. Mas porque você tomou uma atitude que não condiz com a minha chefia, porque eu sou seu chefe, você não pode passar por cima disso, eu agora vou deixar você em qualquer situação debaixo da minha mão, assim, na minha mão, na palma da minha mão. Então, se você precisa ser deslocada dessa área para uma outra que é a sua e que você vai desenvolver um bom trabalho, eu, por implicância, pelo fato de você ter agido ali atrás, não deixo você. Aí a pessoa resolve sair para uma outra instância, eu não deixo, eu continuo te prendendo, eu faço com que você não desenvolva dentro da área de trabalho que você pode. Isso rola coisas demais. interessantes, Isso coisas rola boas, até demais. mesmo para desenvolver Esse um tipo bom de trabalho dentro de uma área implicância. maior, só por implicância, porque você em algum momento ali atrás agiu contra mim e eu não quis. Entendeu? Isso pode ser? Ó, claro. Então é. Entendeu? Então o que eu queria falar pra você é essa coisa, quando você vê uma pessoa, ela, não sei porque ela desperta em você uma irritação e você fica com uma vontade enorme de implicar com ela, seja lá o que for. Eu lembrei de um caroço desse. Lembrou? Agora. Fala. Pode falar, porque nós temos ali, estamos esperando o Danico dar o ar da sua graça. Vou falar rapidinho, então. É uma situação familiar e que exatamente esse E familiar, então, é terrível, minha gente. É uma situação, uma pessoa em particular que parece que assim consegue extrair o pior de mim. Tirar você do Sei. sério. Por implicando. Aí eu fico. Olha, você vê como é que o negócio é tão sério que a gente fala assim, a pessoa não sou eu. consegue extrair o pior de mim, né? Que na Eu não presença sou, não. dela, eu mostro pra ela o que eu tenho tenho de de pior. Não, Exatamente. Aí eu começo Ela a me tira o questionar, pior, se ela tá tirando isso de mim, tá aqui. Ela Tá, não é vai tirar óbvio, ela coisa pode tirar que não aqui. tem, é. Entendeu? E aí, mas pela pessoa realmente ter uma implicância genuína comigo, porque pode ter 5 pessoas da família fazendo a mesma coisa, chegando na mesma hora atrasada. Mas se for essa você pessoa, chegar atrasada, é assim, é motivo para O 2 mundo horas acabar, de sermão, sermão. da mas tem que expectativa. fazer que nem eu, tem que atrasar em todos os lugares pra ninguém achar que é o especial. Mentirinha, esse é 1º de abril, bobos. Você acha que eu faço isso? Claro que não. Imagina. Mas isso é um exemplo bobo, mas assim, do atraso, né? Mas é tudo. Então, tanto é que pessoas de fora que já presenciaram falam, Karina, a implicância é com você. Então, mas se essa implicância é real, se eu não tenho o poder de mudar aquela pessoa, eu só posso mudar aqui, né? É claro. Para o pior parar de sair. Então, como é que você fala? Rir da cara do... Como? Esqueci agora. A piada. Perdeu até a graça. Mas se a gente tentar levar o ser implicante do outro, que aquilo não atinja tanto. Mas não é tão fácil assim, não. Não, não é tão fácil assim e não é tão fácil quando a questão é familiar. Né? E aquele negócio já vem de longe. E você também, dependendo da situação, de com quem seja, você não saber o que causa nessa pessoa essa implicância que ela tenha por você, é até muito ruim. Né? Minha mãe tinha uma certa implicância comigo, que eu não lembro, não entendo, não sei o porquê, o motivo, mas eu lembro de pessoas que olhavam e diziam essa frase que a Karine falou: nossa, é só com você. E eu achava aquilo muito estranho, porque ela passava o dia inteiro praticamente procurando coisas para poder me cutucar. E muitas Mas tem vezes ela sempre os não eleitos. conseguia, Tem né, sempre os eleitos nessas atingir o implicânciazinhas. objetivo dela, porque eu não dava muito espaço, às vezes dava, não caía na pilha, mas muitas vezes ela não conseguia. E eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, mas por quê? O que eu fiz? Mas nunca cheguei para ela para dizer, cara, o que acontece entre nós duas? Né? Depois também passou, não teve mais como. E tem vários gêneros dessa implicância. Tem implicâncias que na pessoa, aquele caroço, dá vontade de humilhar. No outro, dá vontade de fazer gozação.
para ela ficar assim com vergonha na frente de todo mundo. Para outros são tantas coisas que suscita, ela está rindo. Eu estou rindo porque eu estou me vendo no alvo dessas implicâncias em alguns pontos. Sei. Porque estou lembrando de situações e pessoas e é muito engraçado. Hoje em dia, para mim, é muito engraçado, mas antes já não é. Antes não. Antes eu ficava muito nervosa, eu falava, meu Deus do céu, o que eu fiz? Porque esse eu tava privilégio eu fazendo? passo. É horrível. Eu lá no Rio agora, eu fui comprar um presente para uma pessoinha e eu queria comprar um presente que eu sabia que em outros lugares aquilo ali poderia ser encontrado mais barato. Mas foi uma situação tão especial que eu queria que a pessoa soubesse que eu quis dar entre aquelas coisas a melhor. Depois ela fazia o que quisesse. Mas a minha mensagem era, olha, cara, tá. E aí eu fui com umas 2 ou 3 pessoas ao meu lado fazer essa jornada. Aí só no ato da compra, eu falei, mas poxa, mas para que é isso? Que negócio, para que isso? Aquela coisa. Tudo bem, passou e tal. Aí eu fui entrar numa outra loja, que era a loja de cinto, inclusive, né? Naquela nossa jornada do cinto. Aí fui entrar na loja do cinto. Na loja do cinto, tinha a mesma coisa que eu tinha comprado. Só que, assim, 700 vezes mais barato. Aí a pessoinha chega perto de mim, com a coisa na mão, e fala assim, ei, isso aqui não é igual aquilo que você comprou lá? Quanto é que você pagou naquilo? Eu falei, depois a gente conversa. Não, eu quero saber num monte de... Chamando a atenção logo de todo mundo. No dono da loja, no vendedor. Quanto é que você pagou? Eu falei, depois a gente conversa. Depois eu te digo. Mas fica aquela... Chegou lá fora, eu falei assim, o que você está querendo? Você está querendo me dizer que eu paguei mais caro? Eu sou tola, né? Para me fazer me sentir mal? Não, eu estou me sentindo melhor. Porque é isso que eu quero que a pessoa sinta quando ela recebeu o meu presente. Deu para entender? Porque tem certas vezes que você pode esmagar essa coisa do outro na raiz, na fonte. Mas você precisa ser íntimo. Né? Você não pode fazer isso sem um mínimo de respaldo. Porque as pessoas, ela não estava avaliando onde ela está. A semente que ela está botando para quebrar aquela semente dela ali em cima da minha cabeça. Fala, Daniel, o que os meninos estão falando aí? A Adriana Bibinha entrou aqui e falou assim: oi, Bibinha! Hello! Meninas, eu estou tão sumida que não sabia desta linda notícia da Luna. Nossa! Tá mesmo, hein, Adriana? Vou te dizer, hein? Por 9 meses, Adriana. Agora vou ter que ir nesse chá. Na cara. Agora vou ter que ir nesse chá de fralda da Luna. Saudades. Ah, isso aí! Saudades mil de todas estas carinhas aí do Dribate. Bibinha. A Luciana entrou e falou o seguinte: Dri. Oi. Oi, Lu. Eu me irrito muito quando não posso fazer as coisas como eu quero e quando quero. Não gosto de esperar pelas pessoas. Gente, elas nos decepcionam muito. Lu, onde você vai viver? Jesus até falou, olha, eu não peço que os livre, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Vamos no mínimo querer só, quer dizer, no máximo querer só ser liberto do mal, porque tirar do mundo, rapaz, né? A situação dela é braba, é com todo mundo. O senhor X... Não, peraí, acabou ela? Acabou. O que ela falou? De novo. Me irrito muito quando não posso fazer as coisas como quero e quando quero. Não gosto de esperar pelas pessoas. Elas nos decepcionam muito. O senhor X falou o seguinte... Calma, ainda estou impactada. Ainda estou impactada. Estou processando. A gente precisa de uma intervenção do Espírito Santo correndo na sua vida. Porque antes que o Senhor proporcione assim um tipo Vietnã que Ele faz para exercitar a nossa alma. Porque com gente que não está habituada a esse mundo, que pode ser tragada, o que a águia faz com a águiazinha? Empurra do penhasco. Então tem certas coisas que para sobreviver, a gente tem que receber certos, desculpinha aí, certos empurrões contra a parede. Tudo bem, essa implicância. Entendeu? Assim. Então eu oro para que você dissolva isso, porque isso é uma implicância geral contra o mundo.
geral, é muito ampla até pra gente. Fiquei bolada. Um dia 1º de abril só não vai dar para tratar disso. Vamos lá. Senhor X. Meu Senhor pai. X é muito nosso amigo, né? Ontem estava na oração, seu X. É? Que bom. Meu pai é meu caroço. Ele é português da Ilha da Madeira. Nossa! E todo idoso português. E de todo idoso português eu fujo. Ai, de todo, claro. É claro. É claro. Claro. Tá certo. Quer dizer, compreensível. Mas é pai. Tá idoso. É, mas o Senhor disse uma coisa pior do que tá idoso. Ele disse: honra o teu pai. Seja melhor do que ele. E não se fixe nos portugueses, não. Os portugueses são uma gracinha. Eu amo os portugueses. Meu avô era português. Os portugueses têm um lugar, você vê, né? Você vê, senhor X. Eu sou sua amiga, você é meu amigo. Você não suporta ver português velho. Se eu vejo um português velho, meu coração fica todo derretido, porque eu tinha um avô português velho que me dava o maior carinho do mundo. Então você, senhor X, por favor, receba através de mim, ó. Estou dando a mão para o meu avô velho e para o seu pai rabugento. E agora, senhor X, eu estou dando a mão para você e nós estamos dando a mão para Jesus. E isso tudo pode ser desfeito nisso. Que tal você pensar agora? Eu sei que o seu pai deve ter sido um chupa-cabra para você, a ponto de um pai ser o caroço para um filho. Eu oro de todo o meu coração para que Jesus desfaça esse caroço de mágoa, de mal-estar. Porque sentir mal-estar pelos pais é um peso para o próprio filho. E eu sei que isso não é bom para você. Isso é uma mágoa para você, um castigo para você, é uma coisa ruim para você. E eu sei disso, senhor X. Então que o Senhor te abençoe. Que Ele possa ir revertendo isso dentro de você, esse mal-estar que você tem em relação ao seu pai. Em nome de Jesus. Quando o caroço é família, senhor X, realmente é o duplo valor da letra. Mas isso não quer dizer que quando o Senhor fala, que quando o Senhor manda a ordem dele, que não seja completamente diluído esse caroço. Pseudônimo Sofredora fala o seguinte: olá, meninas e Daniel. Olá, na sofredora. Opinião de vocês, vale a pena permanecer em um casamento onde um dos cônjuges, neste caso eu, precisa estar sempre reclamando, entre aspas, com o parceiro acerca das coisas que eu gosto ou alguns compromissos antes assumidos? Meu marido é um homem bom, mas tem defeitos que me têm feito sofrer muito. Chego a chorar escondida quase todas as noites, pois já estou cansada. Ele sabe das minhas reclamações. Muda durante uns 4 meses e depois volta tudo ao normal. Confesso que estou cansada e não sei mais o que fazer. Deus lhes abençoe. Deus te abençoe. Agora, me recuso a chamar você de sofredora. Ainda que você chore todas as noites no banheiro. O que está brabo é ela chorar todas as noites no banheiro, que é um negócio que está arrebentando com ela, está arrebentando com a sua vida. E agora, parece que ele tem consciência da transgressão dele, porque você vê que ele consegue ficar num processo de abstinência dessa chatice durante 4 meses. E depois ele parece que volta toda a vaca fria e volta todo o seu sofrimento. Quando você falou assim, en passant, e graças a Deus aqui nós não temos nenhuma mediunidade, né? Graças a Deus, não vemos porcaria nenhuma, não sentimos droga nenhuma, a não ser que o Senhor nos diga e assim, e mostrando, entendeu? Mas a gente tem a certeza absoluta pelo que a palavra fala que Deus nos chamou para a paz. Né? Então, como você não disse direito do que se trata, pode ser uma coisa que você possa passar por cima, mas pode ser uma coisa que se você contasse para uma de nós, a gente dissesse para você, pelo amor de Deus, não ature isso. Então, olha só a diferença. A diferença é muito grande para a gente dizer, vai em frente com esse casamento, não vai em frente com esse casamento. Se você quiser, escreve para a gente, para o Dribate,
@gmail.com. Ai, me sinto tão segura quando tem alguém para falar isso para mim. Então, vocês podem escrever contando com maiores detalhes, porque é óbvio que ninguém está interessado aqui em divulgar nem nome, nem história, nem nada de ninguém. Se você quiser uma orientação que a gente possa dar, que seja mais específica sobre o seu caso, então manda, porque a gente não sabe que nível de coisa é, né? Então... Ela perguntou se vale a pena permanecer nesse casamento, né? Pois é, vale a pena permanecer num casamento do que seja, se né? a gente não sabe que tipo de gravidade é essa e do que. Eu só acho o seguinte, se ela chora todos os dias no banheiro, não deve ser pouca coisa. E uma pessoa chorar todos os dias no banheiro não está trazendo nada de bom para um casamento. Esse casamento não é saudável. Não é. Casamento é feito com duas pessoas, vocês sabem, né? É um e outro, né? Normalmente. Não, Marta, agora está tudo tão mudado que pode ser de si para si mesmo. Né? Tem o coisa com a mulher, tem a mulher com a mulher, tem a mulher e mais um, tem um mais menos e tem o menos mais com. Né? Eu acho melhor casar de si para si mesmo, porque vai ficar mais fácil. Eu acho que nesse caso aqui não dá realmente para saber. Não dá. Nada, né? Não dá para saber nada. Até o nível das conversas que ela falou que tem, que ele acaba melhorando durante 4 meses, isso é muito normal. A pessoa entra numa conversa que ela acha que é uma conversa, mas na verdade é uma exposição do que ela acha que deve ser feito. Aí o cara faz para agradar durante 4 meses e depois cansa, porque na verdade isso é só uma exposição dos problemas dela que faz o cara ter ali momentaneamente um efeito. Agora, se ela, eu acho que de repente ela não está tendo uma conversa mesmo, dele ter a opção de falar o que ele está achando disso tudo. Eu não vi, eu vi ele muito passivo aqui. Eu não vi ela falando. Ele é um homem bom, mas tem defeitos. Não. Dá vontade de saber o que ele está achando de você, o que ele acha disso tudo, por que ele acaba fazendo o que você fala durante 4 meses, e por que ele para de fazer o que você fala. Será que ele está tendo a opção de falar tudo que ele acha do que tem acontecido? Será que vocês foram sinceros o suficientes um com o outro para falar tudo o que acham do casamento desde o início, de tudo? Vocês estão com paciência para conversar realmente ou só expor? Porque o que você fez aqui pra gente foi você só expôs, você não deu a possibilidade da gente conversar aqui. Então, isso vale para todo mundo. Todo mundo que tiver alguma coisa para escrever, escreva da forma mais detalhada possível, para a gente poder entender do que se trata. Senão a gente vai ficar falando já que o seu nome não está saindo, coisas, né? Já que o seu rosto não está sendo descoberto e que você tem essa oportunidade de ficar no anonimato total, poxa, se eu tivesse essa oportunidade, eu vou escrever para o Dribate, dizendo, gente, o meu caroço. Eu acho que, de repente, você está esperando que a gente só assine uma decisão sua aqui, mas isso não tem como acontecer. Eu acho que vale a pena mesmo você, isso para todo mundo aí, para todos os problemas que todo mundo que está aí vendo sente. Vale a pena você escrever do seu coração e não esperando que a gente só assine uma decisão que você já tomou. A Ju, Ju, entra aqui e fala o seguinte: não aguento a procrastinação. Mas ela escreveu procrastinação de algumas pessoas que têm que resolver uma coisa para hoje. E meu pai, o ser humano não faz. Ela tá falando que não aguenta o pessoal que fica enrolando. Não, peraí. E o pai, o ser meu humano... pai. Já é porque ela não... expressão, né? E meu pai... O ser humano não faz. O meu pai é falando Você, então, tem um microfone? Tem um microfone? Sinta-se. Porque agora eu tenho que entrevistar. Chega mais. Eu? O que você poderia falar do seu para ela? Do meu quê? Do seu pai, da procrastinação e do não faz. Não é o pai dela. Não é o pai dela, é só a É expressão. uma expressão. E meu pai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Pois é, porque então você acabou de tirar de mim uma confissão que teria que ser dele. Não, mas é a procrastinação e não fazer é um negócio violento.
realmente, mas ainda não é o seu caroço. Isso são pessoas que, por seu agir, acabam prejudicando a vida de outras pessoas e é claro que tiram a gente do sério. No caso dela, o seu não agir. Né? O seu não agir, né? Porque uma procrastinação infinda não tem coisa que tire mais a pessoa do sério, né? Só Jesus na causa mesmo. A Maria fala o seguinte: Oi, Maria. podem passar uma dica para se defender da implicância do outro? Tenho essa dificuldade de me defender. Ou em vez de ficar sentida com aquilo, sair sem ser atingida. Beijos. Olha, não, realmente, não tem, humanos não têm receita para isso. Toda receita para isso está contida na palavra de Deus. É você ouvir e ouvir a palavra de Deus, que o sumo do seu ser vai sendo refeito. É uma coisa milagrosa que não dá para explicar nos detalhes, porque vai sendo feito. Acredite nisso. De glória em glória. De glória em glória. A gente aprende a achar graça das ofensas. A gente aprende a conhecer melhor. A gente sempre está no ganho. Quando a palavra vai sendo absorvida, vai sendo crida e principalmente vai sendo praticada, não nas coisas grandes. Todo mundo adora ser Marte. Eu levaria um tiro por Cristo, rápido e fácil. Agora, conviver com aquela pessoa que procrastina todos os dias, conviver com aquela pessoa que te aperta o calo, isso é que é verdadeiramente aquilo que Jesus nos pede. Não é aqueles arroubos de coragem e depois, dar no pé na vida, não. É assumir a vida, é encarar a vida com as armas de Cristo. É o capacete da salvação, é o escudo da fé, é a espada do Espírito, é calçar os pés com a preparação do Evangelho. Por que calçar os pés com a preparação do Evangelho? Por que não ter o Evangelho no coração? Porque é no caminho que você vai precisar do Evangelho, nas coisas menores que você... A gente sempre tem essa mania de pontuar como menores as coisas, às vezes, que dão a maior importância, que forjam, que fazem o nosso perfil. Você está botando perfil no Facebook, ó? Assim, ó. O seu perfil, meu filho, é aquilo que você já construiu em Cristo, em você. Depois não adianta se fantasiar e botar no Facebook, porque não vai adiantar. O que foi? Que vocês estão Só deixa eu ler aqui. Intrigadíssima. Não, vocês já se comunicaram. Não, tudo Dani. A Karine e a Cacau são tão rápidas que elas se comunicam. Eu queria até fazer um comentário antes. Faça. Porque assim, tem coisas que a gente, quando percebe, você já sabe. Cara, isso é só implicância. Aí você já não leva mais tão a sério. E aí, com o tempo, de uma forma bem basiquinha. É bem simplesinha, assim, pra você não ficar naquela neura, eu tenho que, né? Às vezes dá a impressão de que com tudo isso que você disse, e você consegue fazer isso também, mas você parece que quando recebe assim, toda essa informação, fala, meu Deus do céu, então tem que estar totalmente, né, preparada. Você já enxergou que aquilo é implicância, é o caroço do outro. Você, cara, isso é tipo... Tá de sacanagem comigo, tá de implicância, tá querendo alfinetar. Vai andando igual vaca, cagueando. Se até pra afronta, que é uma coisa mais séria do que uma implicância, a palavra nos instrui para nos fartar. Farte-se de afronta e dê o rosto a quente. Você não está nem aí para o que o cara está ancorado. Você não está nem aí. Quer dizer, você não está vinculado à doença dele. Isso é a coisa mais gloriosa da ressurreição. Olha aí, ressurreição. Vai querer um chocolate? Vai querer um ovinho? Hoje nós estamos aqui. Eu ganhei um tremendo diamante negro do meu filho, só que eu falei assim, não, eu vou guardar inteirinho para as meninas, mas quer dizer, ele não foi bem inteirinho, né? Foi médio inteirinho, que eu comi algumas partes. Então, gente, pelo amor de Deus, reparou que é implicância? E a gente tem que reparar isso na gente, né? Tem certas coisas que a gente fala que podia engolir a língua e não falar. Eu acho que só de perceber já é uma falar. É um pezinho, né? Não, é um passo vai tão falar bom de você por causa olhar e de dizer, quê? cara, consigo ver que aquilo ali não é
E às vezes a pessoa que está ali, ela tem um papel tão assim de... Para ela é tão natural ser assim, que ela não se percebe implicante. Ela não se percebe tendo implicância com você. Pelo amor Porque ela de não Deus. tem essa noção. Mas tem gente que o esporte predileto é a implicância. Não tem noção. É chegar e falar assim, nossa, Karine, que salto alto, hein? Não cansa o pé, não, é? Olha, meu médico disse que isso dá problema na coluna. É assim mesmo. Aí viram pra mim e falaram assim, escuta, você é da Assembleia? Por que você não corta um pouco esse cabelo? Ia ficar tão mais jovem. Aí o outro vira pra mim e fala assim, esse óculos preto, por quê? Tá querendo envelhecer? Mulher Maravilha. São coisas... Tudo É te cutucando pra ver se você cai na pilha. Não cai na pilha, acabou. Tudo de uma fraqueza de espírito horrível. Que aí só dá consistência se encontrar uma terra Fértilzinha pra poder receber fértilzinha, aquilo. que aí vai crescer, vai fermentar, aquilo vai virar. Você não sabe nem mais o que está falando. Se é por causa do cabelo da Assembleia de Deus, se é por causa do óculos, do salto alto, do que. No final você já esqueceu, já virou uma coisa de alma contra a pessoa. E isso é grave. As pessoas não sabem como o diabo usa das coisas mais simples. E doces. Das coisinhas mais... Vamos lá, Daniel. É, Manda ver aí. antes de ler, uma pessoa que escreveu antes, é melhor ler a resposta da sofredora pra gente não Tá, perder. sofredora, vamos lá. A gente pediu pra ela detalhar e tal. Ela falou assim, a respeito dele, né? Aham. Amizades do Facebook pra lá de suspeitas. Isso. Afasta todas as minhas amigas de mim. Não se importa comigo. Tipo, bato o carro, ligo pra ele e ele não vai me socorrer. Não quer que eu traga as minhas amizades em casa, me deixando isolada. Desculpe-me pela falta de detalhes, mas é que quando eu falo ou penso sobre esse assunto, sinto-me muito mal. Abraço. Ela volta e fala o seguinte, esqueci de acrescentar, somatizei essas mágoas dos 8 anos de casamento e daqui a 2 dias terei que enfrentar uma cirurgia para a retirada de um abscesso. Obrigado pela resposta. Bem, agora a gente começou a falar de algum problema. Tá. Senhor Jesus, nós te pedimos por essa operação que vai acontecer, que o Senhor, enquanto ela não opera, restaure a paz, que ela possa saber, Senhor, o quão empenhado na sua salvação de vida, não é eterna só não, no seu bem-estar, tu estás a respeito dela. E que aquela pedrinha branca que tu tens, Senhor, a respeito dela, não tem nada a ver com esse nome que ela se deu, sofredora, mas tem um nome que ela anseia para a alma dela. Eu te peço que tu estejas com as tuas mãos sobre essa retirada desse abscesso, do que seja, Senhor. Que seja uma operação bem feita por dentro e por fora. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo dê a paz que ela precisa, que o Espírito Santo a responda como ela precisa. Em nome de Jesus, nós entregamos essa que hoje se chama sofredora, mas que a gente sabe que o Senhor não está de acordo com esse nome, porque não foi para isso, e nem para que ela se sinta assim, que o Senhor derramou o seu sangue por ela. Obrigada, Jesus, por essa vida que está salva em Ti e que já tem os seus problemas resolvidos em Ti, amém, embora as respostas pareçam ainda não estar claras. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, essa personalidadezinha desse marido dela é chata pra cacete. Desculpa, sofredora. Mas é chata que nem uma... Porque aquele carinha... Egoísta. Falou bem. Egoísta, não é nem mais E, porque é tão egoísta que o E já foi. Comeu o E. Ele é egoísta. Ele é criança. Porque ninguém trata um outro ser humano assim, rapaz. Nem um amigo. Se fosse um amigo dele, ó, cara, tô aqui numa encrenca, o carro quebrou, não sei o quê. Como é que você não vai aí de encontro à parte mais frágil? E que amizade, que mané amizade é essa no Facebook? Não sei nem porque que você sabe disso.
Porque mulher que é mulher não está nem sabendo disso, a não ser que venha alguma chata, implicante contar. Porque, sinceramente, para patrulhagem de marido, eu acho uma indignidade com a própria mulher. Ou ele é, ou ele não é, e quando ele não for mais, ele que vá. Agora, você servir de detetive particular para marido, eu peço, por favor, mulheres, não façam isso contra vocês mesmos. Tá bem? Ok. Nem contrata. Você, eu não posso fazer porque às vezes é dignidade. Mas vou pagar caríssimo para ir atrás do miliante. Miliante não vale a pena. Quer dizer, miliante não vale a pena tanto, entendeu? Que só vale a pena você se separar dele se for assim, sem pagar nada. De tanto que miliante não vale. E não vale nem essa preocupação. Mas, digo eu a você, ore bastante, seja feliz, você não disse a sua idade, né? Mas ele tem que tratar. Ele é muito egoísta. Tem que tratar esse egoísmo. Se ele não conseguir Ed. tratar esse egoísmo dele, mesmo 4 meses é muito, está sendo muito. Não é? Telefona pro homem não faz nada. Não, Aí isso ela não não. pode trazer as amigas dentro da própria casa. Vai levar uma. Você tem que comprar um clube. Você quer dizer? Vai, Daniel. Na verdade, o tempo acabou. Acabou. E a gente Acabou. tem aqui umas 7 A pessoas. gente aqui numa boa, gente. A gente tá aí numa boa. Vocês não estão aí numa boa? O tempo acabou. Eu queria dar um graças a Deus. Oba! Porque você falou aquela hora, né, que contra esses implicantes natos, há esperança para um milagre. E eu quero dizer que eu experimentei esse milagre nessa situação que eu estava contando antes. Por 38 anos na minha vida, eu não conseguia não me desestruturar, eu não conseguia eu perdi as estribeiras. Todas as vezes. E simplesmente assim, Tirado também. sabe, o Senhor tirou esse poder da implicância dele contra mim, da minha vida. E é uma libertação que não tem preço. Então eu queria Graças a dar Deus. graças a Deus por isso, porque eu sou livre e você também pode ser. Amém. Eu creio nisso mesmo, por experiência que o Senhor me deu. Amém. E o meu fim da picada é para todo mundo que acha e não percebe que tem um caroço que precisa ser desfeito dentro de si mesmo. Porque quando a gente quer continuar a viver com o direito de ter esse caroço, tem alguma coisa que a gente não está entendendo. A gente não está entendendo para que o Evangelho veio e qual é o benefício do Evangelho para a nossa própria vida. Então, aproveite o que Jesus fez por você e peça todos os dias que o poder da ressurreição se renove no seu coração, em nome de Jesus, e que essas coisas da carne, isso é uma verruga, esse caroço que eu falei, uma verruga da mais profunda carne, entendeu? Da carne para a carne, da morte para a morte. Abra mão disso e viva feliz, e até o próximo Tribate, em nome de Jesus. Beijo para você. Troje, Taurus, Taurus,